Presidente, colegas, comunidade que acompanha a nossa sessão, são vários assuntos que eu tenho que comentar aqui e o meu receio é que não dê tempo de comentar o assunto principal que tinha preparado para hoje. Mas não tem problema. Ficar para uma próxima oportunidade também, se for o caso. Primeiro comentário que eu quero fazer é com relação à indicação número 137 do vereador Fernando Cislag, uma indicação muito importante. O colega, acho que saiu do plenário agora, mas é importante reforçar isso, que aquele problema é sério, é grave, daquela estrada, como é mais conhecida, a estrada que passa pela Pedreira, atrás da Pedreira, ali que liga Santa Clara Baixa. Até esse último abaixo-assinado dos moradores, eu ajudei a fazer esse material, auxiliei aqueles moradores que me procuraram. Em outra oportunidade, no outro mandato que tive aqui nessa casa, já falei sobre esse problema, sobre as condições daquela estrada. Agora, um comentário que eu quero fazer aqui, e eu acho que é importante, o Executivo tem que avaliar isso. Pelo que eu conheço daquela estrada, pela obra que foi feita lá, não tem como arrumar aquele lugar. Impossível fazer isso na estrada que existe hoje. Até mais, presidente e colegas. Eu entendo que a pessoa que planejou aquela estrada e que executou aquela obra deveria ser investigada e assim acionada a nível administrativo. Eu não consigo entender que uma pessoa com capacidade, com alguém com todo o conhecimento técnico, pode projetar uma estrada com aquelas condições, sem a mínima segurança de trafegabilidade, onde acidentes maiores só não aconteceram porque alguém deve estar olhando lá no céu. Quem executou essa obra na administração passada deveria ser responsabilizado. Foi dinheiro público mal utilizado, não resolveu aquele problema e corre o sério risco de acidente quem passa por lá. Eu acredito sim que o Executivo deve revisar isso. Eu não vejo outra solução para aquele caso que não seja um leito novo para aquele local. A abertura de uma nova estrada, naquele ponto que foi feito alguns tempos atrás. Mas isso cabe ao Executivo. Fica aqui só o reforço para essa questão que é perigosa sim. Vereador Miguel, por favor, tem uma parte. Rafael, obrigado pela parte. Só para reforçar também, porque eu desci várias vezes lá nessa rua. E voltar só sai de ré. De frente tu não consegue subir. Não consegue subir. E dizendo que tinha rua sim, estava quase aberta. Mas o dono do terreno, da área de terra, ali onde tinha quem sumiu com aquela parte lá foi o Léo Canal, deve ser que era o Misturini que morava lá, fizeram a rua. Mas quando chegou lá, o cara puxou a cerca, não deixou passar no vizinho. Então era uma negociação que esse dono dessa terra queria liberar o terreno aqui no bairro Aurora, para ele liberar lá. Mas não é assim. Você tem que fazer projeto, tudo direitinho, né? Não é uma negociação. Eu cheguei e falei com essa pessoa, né? Agora eu peço que o prefeito Xavier, que dá-se uma providência, indenizar alguma coisa, tem que fazer mesmo, porque é um perigo. Porque desce estudante ali. E logo ali debaixo tem um abrigo, uma parada de ônibus lá, um abrigo, não sei se é 6 ou 7 crianças que pega ali. Então, para descer tudo bem, e para subir. E se desce, acontece alguma coisa, no micro, alguma coisa, onde é que vai parar? Você, na administração passada, apresentou muito bem aqui. E ainda está com os mesmos problemas naquela rua, naquela estrada. Obrigado, viu, presidente? Obrigado, vereador Miguel, pelas suas colocações, por ter acrescentado essas informações. O colega conhece também aquela estrada, sabe o perigo que existe lá. E não é admissível que uma obra daquele tipo tenha sido feita com projeto. Eu não acredito que um projeto foi feito para aquele planejamento, para a abertura daquela rua. Não acredito nisso.
Não acredito. Não é possível que alguém tenha planejado aquilo. É uma estrada extremamente perigosa para quem passa lá. O vereador muito bem ressaltou, lá passam estudantes, transporte escolar, transita por lá. Uma tragédia pode acontecer se alguma coisa não for feita. Vereador Fernando, estou reforçando a tua indicação. Acredito que o Executivo deve olhar sim esse caso, tomar alguma providência. Existem meios legais para isso, o vereador Miguel muito bem falou. Se a administração passada abriu aquela estrada naquele local, existem meios legais de se fazer no local que é ideal, através de desapropriação ou aprofundando essa negociação com os proprietários. O que nós não podemos admitir é que aquela estrada continue passando por aquele local, trazendo essas condições aos motoristas. Outro ponto que quero colocar, até falei que ia aprofundar depois, eu tinha solicitado uma parte? Por favor, vereador Terenciano, antes de continuar. Tinha solicitado uma parte? Por favor. Por favor. Colega Rafael, aquela estrada lá, pelo que eu sei, pelo que eu conheço há muitos anos, aquilo lá era uma estrada. Era a estrada que vinha de Santa Clara e vinha ligar com a outra que está ali cruzando, a outra que tem aqui embaixo, que cruza, que vai até lá embaixo. Ela não é uma rua, uma estrada que foi aberta pela administração passada. Não, essa estrada existia, só que ela estava abandonada. Aí o pessoal fez baixo assinado, muitas pessoas falaram, olha, nós queremos aquela estrada e tal. Deu problema lá com aquele vizinho, por causa da cerca deu, sei que deu. Agora aquela lá não foi, não tem projeto, não teve projeto, claro, a estrada já existia, era pública. Então, acho que não dá para também coordenar tanto a administração. Quanto subir e descer, é uma história. O motorista tem que ter capacidade para saber subir e saber descer. Eu vou lá, subo e desço. Tenho 58 anos de volante. É pouquinho, mas sei fazer essas coisas. Então, seria isso, colega Rafael, eu acho que melhorar tudo é possível. Também concordo que o prefeito que está no poder que procure melhorar isso aí. Certo? Obrigado, colega Terenciano. Colega é sempre um exemplo para mim, tem uma vivência enorme, pode acompanhar a evolução da história desse município e certamente sabe coisas que eu não sei. Agora, vereador Terenciano, a informação que nós temos e o que nós acompanhamos é que o leito daquela estrada foi alterado quando foi adquirido uma área para o britador, para ampliação do britador, e foi realizada aquela obra, alterando a estrada que tinha naquele local. Se já existia essa passagem ou não para o local que foi alterado, já não tenho esse conhecimento, mas houve uma modificação. Houve quando ampliaram a área do britador. Vereador Terenciano, então, é questão de se verificar. Não tenho certeza dessa informação que o colega está passando, poderia ser pesquisado. Agora, o que fica aqui, não tira o mérito da questão, é o perigo daquela estrada no estado atual. A estrada do jeito que está não pode continuar. Alguma coisa precisa ser feita para aumentar a segurança. E o que eu posso dizer aqui, vereador Terenciano, é que antes dessas alterações, era mais fácil passar por aquele local. Isso eu posso garantir, até porque já havia transitado por aquela estrada antes das modificações. Outro ponto, agora sim, se me permitirem, até antes eu disse que